Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 9 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 18 minutos, no Brasil, 5 e 18 da manhã. Gente, eu tô no diário ancorado pela banda de VWAP anual. Depois de 13 corpos reais vendedores, a gente está abrindo um belo corpo real comprador. Isso aqui só vai descansar lá em 63, 64 mil dólares. Tem a intercorrência da VWAP mensal em 57, tem a intercorrência da VWAP anual entre 59.800 e 60 mil, mas isso aqui vai redundar num estresse entre 63 e 64. Aqui no 6 horas, a nossa próxima parada é 57, que é onde está a VWAP mensal. Mas como a BTC basicamente deixou o RSI estocástico no limbo, no zero, isso aqui deve escalar de forma espasmódica. Tem muito sardinha que desembarcou, os mãos de alface, que vão acabar voltando, pagando um sério pedágio. E combustível para isso não falta, que são as garantias dos shortados que verão as suas posições começarem a ser liquidadas, e são essas garantias que serão usadas para o fechamento a mercado das suas posições altamente alavancadas no sentido short. Esse ciclo está sendo especialmente complicado para os novatos, porque se a gente colocar um paralelo com o ciclo de 2016, que se arrastou do inverno de 2014, do inverno cripto de 2014 até dezembro de 2017, o halving aconteceu em março de 2016, vocês vejam que a gente pode dividir em três partes esse ciclo. Se a gente fizer um paralelo com 2016, 2017, a gente estaria nesse ponto aqui, ó. Basicamente, aquela agulhada para 49 mil foi o fundo dessa última corretiva. E agora a gente está pronto para a escalada, para o início da tração parabólica. Só que o que confundiu muitos desse ciclo é que a gente desenhou uma nova máxima de todos os tempos nominal, porque aquele topo de 69 mil dólares em 2021, se a gente ajustar pela inflação, daria mais ou menos 80, 81 mil dólares, porque só a inflação de 2022 ficou ali em 9,1% pelo IPC norte-americano. Então, na verdade, a gente desenhou um topo nominal em 24, em razão da emissão dos ETFs de BTC no mercado à vista, que criou esse bull run, que na verdade que acabou criando um descompasso temporal com o padrão comportamental da BTC nos ciclos anteriores. Então, muita gente basicamente achou que essa pernada aqui foi a tração parabólica que desenhou a nova máxima de todos os tempos, e muita gente achou que a BTC efetivamente desenhou 73777 ali em março de 24 e pronto, já desenhou a máxima para esse ciclo. Isso confundiu veteranos e novatos, só que há muitos pontos fora da curva nesse ciclo que vão criar a tração parabólica mais histórica dentre todos os ciclos. Para as altcoins vai ser uma bizarrice, porque vai basicamente entrar 8 trilhões de dólares no market cap das altcoins. Muitas altcoins vão entregar, vão ofertar vezes 35, vezes 40 ou mais. Gente, o que vem por aí não tem precedente, porque no ciclo de 2016, 2017, se a gente olhar, apesar da valorização nominal ter sido bizarra, porque saiu de um market cap de 23 milhões e foi buscar 446 bi, mais de 2 milhões por cento em valorização. Isso a gente não vai presenciar agora, mas em 2016, 2017, apesar do percentual nominal bizarro de mais de 2 milhões por cento em valorização, só entrou 446 bi. Aqui nesse ciclo vai entrar 8 tri. Apesar de nominalmente a gente não ostentar uma valorização de 2 milhões por cento, a gente vai sair, o fundo basicamente ficou em 420 bi, a gente vai buscar 8 tri, vai ser ali 1.300%, mas acontece que será aportado no market cap das altcoins
8 tri. Vocês têm noção do que isso representa para altcoins ali do top 15, do top 20? Altcoins do calibre de uma Vax, do calibre de uma BNB, do calibre de uma Solana. Gente, isso é life change para muita gente. O que a gente tá em vias de presenciar é basicamente multiplicar o capital por 35 vezes. É mudança de vida para muita gente. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. E outra, o índice do medo e da ganância, que estava abaixo de 30, vou até dar o refresh agora para ver para onde foi, ainda tá no medo extremo, ainda tá em 30. Muita gente acredita que a BTC vai voltar para um viés de baixa no curto e no médio prazo, mas não vai. A última vez, antes dessa oportunidade agora, em que o índice do medo e da ganância visitou o patamar do medo extremo, a BTC basicamente estava abaixo de 20 mil dólares. Só que hoje a gente está no medo extremo com a BTC a 55 mil dólares. A gente está no medo extremo há 2 meses das eleições norte-americanas. A gente está no medo extremo com a BlackRock tokenizando ativos do mercado mais líquido do planeta, que é o mercado obrigacionista norte-americano. A gente está no medo extremo em vias de presenciar a regulamentação das stablecoins, que vão revolucionar a oferta de riqueza líquida no mundo. A gente está no medo extremo em vias de ver o ETFs de outros criptoativos no mercado spot serem aprovados. Já tem ETF de BTC e ETH. A gente está em vias de ver outros ETFs serem aprovados. A gente está no medo extremo presenciando a tokenização de ativos do mundo real e do mundo TradeFi. A gente está no medo extremo diante de tudo isso. Para onde os senhoritos acham que a BTC vai buscar nessa atração parabólica a sua nova máxima? Gente, é no mínimo 240, 280 mil dólares nessa pernada. A gente está exatamente nesse ponto aqui. Não ousem ficar de fora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. A gente tá nesse ponto aqui. Não ousem ficar de fora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, um trader aqui da Daily Hold prevê um aumento saudável da BTC e ele diz que há vários sinais de fundo em formação. Alguns já basicamente se confirmaram. Compradores à vista continuam comprando, vendedores à vista pararam de vender, estão inativos. Futuros perpétuos está estável. Financiamento passou para o lado negativo, ou seja, é disso que é feito um verdadeiro bull run. Agora os motores começam efetivamente a aquecer. Sinais de fundo efetivamente se alinhando. Gente, era preciso a gente voltar para o medo extremado, porque o mundo cripto não manda recado. Ele basicamente arranca o patrimônio da sardinhada e polariza na mão das grandes baleias. É assim que o mundo funciona. A vocação do capital é a polarização e não a distribuição. Vocês é que tem que ter a capacidade de enxergar a oportunidade. Enfim, e mais uma classe de stablecoins está inundando os mercados. As stablecoins pareadas ao iene japonês, com a expectativa do Banco Central japonês de retirar a taxa básica de juros desse patamar zerado, negativado por mais de uma década. Emissoras de stablecoins no Japão começam a se agigantar. Isso vai inundar as DeFis? Gente, eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A BTC, basicamente aqui no diário, ancorado pela banda de Bollinger, se ela romper a mediana da banda em 60 mil dólares, ela só vai parar em 70 mil. Olha o RSI estocástico deitado no zero. Não ousem estar de fora. E finalmente a AI está encontrando a criptografia na revolução das Venture Capital. Venture Capital são as corporações
de capital de risco que investem nas startups. E agora, sistemas rodando em blockchain vai gerir o capital de risco sem uma decisão humana por trás, sem limite de autonomia, por assim dizer. O atual modelo de capital de risco, com base em decisões humanas, é tão eficiente como um motor a vapor na era dos carros elétricos. O capital de risco, ele luta contra preconceitos, o capital de risco, ele basicamente fica limitado pelas limitações humanas hoje. Só que agora, um mundo de algoritmos rodando em interfaces de AI, algoritmos treinados com milhões de conjuntos de dados de sucessos e fracassos de empresas em fase de arranque, podem identificar empresas promissoras com uma precisão sobre-humana. É aí que entra a tecnologia blockchain. Essa simbiose está começando a se desdobrar com segurança para o investidor, porque o seu dinheiro estará garantido por um contrato inteligente. A AI basicamente processa milhões de dados e padrões comportamentais de empresas em arranque. Com a tecnologia blockchain encontrando a AI, isso é só o começo. Na verdade, outras áreas de investimentos e outras áreas do conhecimento humano vão promover essa simbiose. Eu já reportei aqui no canal que quando o mercado TradeFi, que está injetando trilhões e trilhões na produção de semicondutores de AI, como aconteceu com a Nvidia, que já vale 3 trilhões, e por aí vai, a Broadcom, a Qualcomm, quando o mercado TradeFi resolver precificar a simbiose entre a tecnologia blockchain e a AI, todos esses trilhões vão acabar aportando no mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump prometeu a criação de uma tarifa de importação de 100% para todos os países que abandonarem o dólar norte-americano. Enfim, há um consenso entre republicanos e democratas no sentido de que as stablecoins exercem um papel crucial na manutenção da hegemonia do dólar norte-americano. É só ver o que está acontecendo com a Rússia, que legalizou os criptoativos para basicamente permitir a quitação de obrigações transnacionais de corporações privadas e estatais russas em stablecoins. É o novo normal. E o crescimento do PIB japonês foi revisado para baixo, o que pode ser um duro golpe no teste da política do Banco Central japonês em tentar aumentar a taxa básica de juros. O Banco do Japão estava interessado numa melhoria da procura interna pelos seus títulos, uma vez que ele tenta sair desse programa de estímulo monetário de mais de uma década e aumentar a taxa básica de juros, mas pelo visto, se a economia ficar patinando, isso é bom para o mercado TradeFi, porque aquela alavancagem do carry trade vai poder continuar rolando, que é justamente a diferença entre a taxa básica de juros do Japão e a taxa básica de juros americana. Os investidores, eles pegam grana no mercado japonês, que tem uma taxa básica zerada, e alavancam no mercado norte-americano, onde as taxas são mais altas, 5,5%, vai começar a baixar agora. Se o Banco Central japonês começasse a aumentar, poderia haver um terremoto, como aconteceu ali há poucas semanas atrás. E uma cúpula, uma cimeira na Coreia do Sul, vai basicamente projetar o uso de inteligência artificial nas Forças Armadas Ocidentais. Gente, apesar dessa cúpula ter por objetivo criar um protocolo, um consenso sobre o uso de AI em sistemas militares, hoje, em 2024, já há sistemas militares autônomos o suficientes para decidir sobre vida e morte no fronte de batalha. Apesar das Forças Armadas Ocidentais, nenhuma delas reconhecerem a existência desses sistemas, já existem sistemas militares com autonomia suficiente para decidir sobre vida e morte no fronte de batalha. As corporações militares dizem que esse nível de autonomia é limitado, que há sempre uma decisão humana por trás da decisão final de vida e morte no fronte de batalha, mas isso já existe. Basicamente, isso vai ser o novo normal. A partir de agora,
os sistemas militares farão cada vez mais uso de AI com autonomia, sim, para decidir sobre vida e morte no fronte de batalha. É o novo normal. E isso tudo ainda vai encontrar a tecnologia blockchain para reprecificar toda essa bizarrice. Gente, a BTC voltou a desenhar corpos reais compradores aqui no diário. Na minha leitura, ela só vai descansar em 57, que é a VWAP mensal que se confunde com a mediana do canal de Keltner. Depois vai buscar o patamar da nuvem em 60, que nada mais é do que a aresta superior daquela cunha que a BTC está desenhando aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP anual. Depois, facilmente, a BTC pode buscar algo próximo a 65, 66 e visitar o patamar dos cumes dessa acumulação em 70. Uma liquidação em série dos shortados, um efeito dominó, poderia fazer com que essa montanha de garantias dos shortados acabasse sendo usada para recompra e agressão do book no sentido comprador. Isso não está totalmente fora do radar. Há muitos elementos fermentando. Outro elemento que também está fermentando é o hash rate na rede da blockchain da BTC, que bateu uma nova máxima histórica, 679 exahash. Bem-vindo ao mundo de mineração de Bitcoin com esse nível de dificuldade, agora que a Rússia resolveu converter todo o gás natural que o Ocidente não quis comprar, já que o Nord Stream 1 foi sabotado, o Nord Stream 2 teve a obra interrompida, os europeus não querem mais o gás natural russo, então que vire Bitcoin. É muito bom porque isso injeta liquidez na rede. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto diante dessa bizarrice. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto. Gemas Altcoin Alert. Isso é life change para muita gente. É mudança de vida para muita gente. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Atom, Toncoin, Avax, Solana. Avax está voltando para 24 e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.